E é assim, queridos irmãos, que nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje do livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, subtítulo Paixões. A primeira questão desse subtítulo é a 907. Pergunta Kardec: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a espiritualidade responde: não. A paixão está no excesso de que se acrescenta à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, meus irmãos, somos seres em evolução, não é verdade? Encarnados num planeta de provas e expiações. Então, temos muitas imperfeições. Nossos instintos ainda falam alto quando não vigiamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções e atos. Nós podemos incorrer no excesso da vontade, ou seja, no lado negativo da paixão, que vai trazer o desequilíbrio comportamental. E, neste caso, deixamos que as paixões nos controlem. Exemplo: se eu foco em ganhar dinheiro e me imponho trabalhar altas cargas de horas extras e passo a pensar somente em acumular, eu fico cego para a caridade. Eu deixo a minha família a desejar porque não estou presente com eles. Acabo dando, assim, me permitindo só o trabalho exaustivo, com aquela fixação no enriquecimento, no acúmulo. Não me permito o lazer e, como consequência, com o tempo, eu acabo adoecendo. E aí vou gastar o dinheiro acumulado no tratamento da saúde. Ou seja, tudo em excesso acaba tornando-se um vício que traz prejuízos. Todos eles, de toda a ordem. Alimentação em excesso, não é? Jogos eletrônicos, toda viciação de tabaco, de álcool, o amor egoísta, né? Aquele que tem o sentimento da posse, não aquele amor que liberta, os apegos de toda a ordem. Nós precisamos vigiar muito, né, meus irmãos? E o nosso orgulho, esse que nos impede de pedir perdão. São todas imperfeições, mais inclinações que nós precisamos domar e não deixar que elas nos dominem. Muitas pessoas, meus irmãos, elas não se reconhecem viciosas e acreditam que podem mudar a hora que quiserem. Isso é possível, é verdade, mas para tal é necessário muito esforço para dominarmos o abuso que nos causa o mal. Uma vez que a espiritualidade nos esclarece que o princípio da origem da paixão foi posto no homem para o bem, para a realização de grandes coisas, o homem tem que focar no questionamento.
será que realmente eu tenho o domínio que eu acredito ter sobre as minhas paixões? Para tal, ele poderia ir superando gradualmente o que ele conseguir identificar como excesso. Então, ele passa a imprimir um esforço de superação, domando essas más inclinações, ao tempo que busca focar nas paixões que o levem ao progresso evolutivo individual, na busca de seus objetivos no bem, na conquista de seus sonhos. Assim, o homem cresce, trabalhando perseverantemente. E aí, se ele cair, ele levanta-se, volta à estrada do bem, porque ele, estudando, vai estar alicerçado no conhecimento moral evangélico. E assim, gradualmente, ele vai desenvolver, não é, o próprio progresso e também o progresso da humanidade. Disse Emmanuel: ajuda-te e o céu te ajudará. Temos que fazer a nossa parte. É o princípio da lei do trabalho, não é? Sem o qual não existe progresso. Vamos à questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? E a espiritualidade responde: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E Kardec aprofunda com uma nota: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Assim, vejamos que aqui a espiritualidade reforça, não é, que o limite para determinar quando as paixões são boas, positivas, né, ou mais negativas, é quando o excesso as transformam num vício, que passam a dominar o ser. Neste caso, as paixões passam a agir em nossa vida
como um corcel indomado, que causa prejuízo a nós próprios e para outras pessoas. Então, a gente pode trazer como exemplo os excessos de toda a ordem, né? Como falamos, o álcool, o tabaco, as drogas, a ganância, que deixa a pessoa sem freios, em busca do enriquecimento a qualquer custo, mesmo através da exploração da mão de obra do próximo. Quantos trabalhadores em situação de escravidão existem ainda no nosso país e no mundo, né, meus irmãos? O excesso da dedicação de qualquer atividade, inclusive a religiosa, se você constitui uma família, você prejudica não somente assim, mas aos outros. Então, em tudo, né, nós temos que permear com o bom senso, porque senão nós estaremos deixando de cumprir a regra áurea. Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o para eles. Daí os tratamentos, não é, de recuperação viciosa, né? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, também contemplarem ajuda aos familiares, que são prejudicados profundamente com as nossas viciações. Kardec reitera o ensinamento dos espíritos, que o princípio das paixões decorre da providência divina e que elas são alavancas para o nosso progresso, desde que nós deixemos de nos aproximar da natureza animal que nos afasta da natureza espiritual. Ou seja, para fazermos nossa autoavaliação, basta entendermos que todas as paixões têm limites traçados pelo bom entendimento evangélico. Por isso, nosso mestre nos alertava para vigiarmos e orarmos sempre. Miramês, ele nos alerta que o bom senso ativa nas criaturas para que tenha cuidado em usar sem abusar das suas forças. As armas modernas que os homens fazem podem destruir a própria casa terrena, se os cuidados não forem observados com sabedoria. No entanto, essa força poderosa retirada da natureza, ela é capaz de fazer feliz muita gente. E aqui a gente pode, né, exemplificar. O dinamite, ele tanto tem a utilização para o bem, para abrir túneis, né, como para material bélico, não é? A energia nuclear, ela tanto pode ser usada no bem, para os exames de imagem, não é? Que tanto ajuda a ciência, como ela pode ser destruidora, né? Com a energia da bomba atômica. E ele continua, no final das suas explicações, Miramês, o Evangelho de Jesus constitui uma dessas forças poderosas que constrói e edifica. Quando ele for pregado a todas as nações e a todas as criaturas, virá o fim de todo mal, assentando-se na terra o verdadeiro paraíso da alegria e do amor. As paixões desenleadas desaparecerão dentre os homens, dando lugar à harmonia da vida, pela qual será construído o paraíso perdido, agora achado para a felicidade de todos os povos. As guerras perderão seu sentido e somente a paz reinará no mundo e nos corações. Mas para isso é preciso que nós, células desta humanidade,
Façamos a nossa parte. Prossigamos firmes na luta, no esforço de alcançar o objetivo maior, superando as nossas paixões que nos aprisionam, né? Espíritos iluminados passaram por aqui e nos exemplificaram que é possível. Sigamos o farol deles, como Bezerra, como Madre Teresa, como Chico, como Gandhi. Mas, acima de todos, sigamos o caminho do nosso mestre maior. Vamos, então, agora à última questão para mim nessa tarde. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que puxão de orelha, né? A espiritualidade nos dá. Então, diante dessa resposta que a espiritualidade nos trouxe, veio à minha mente logo dois trechos doutrinários, né? O primeiro, quando o apóstolo Paulo falou num exercício de humildade. Por que não faço o bem que eu quero? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, não é? Então, Paulo aqui, ele está expressando sua frustração com sua própria condição, ao reconhecer que, apesar de ter boas intenções, ele frequentemente acabava cedendo às más inclinações, às tentações. Isso acontece com todos nós, não é? Paulo estava seguindo a lei com a sua mente, mas, ao mesmo tempo, o pecado ainda presente em sua carne se manifestaria sem que ele aprovasse. Quantas vezes, né, nós nos debruçamos no estudo do Evangelho e fazemos exposição sobre o mesmo, nos surpreendemos ainda em equívocos que não deveríamos mais estar praticando, né? Embora já denota um pouquinho de evolução, reconhecer a própria falha, falta-nos ainda a vontade de empreender esforços muito insignificantes, como diz a espiritualidade. Insignificante porque ele é feito no dia a dia, no nosso cotidiano, nos autoavaliando, como Santo Agostinho sugeriu na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nós possamos, ao término de um dia, refletirmos: o que eu fiz de bom? Eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? O que eu preciso corrigir para não reincidir no mal que eu cometi hoje? É difícil, porque ainda somos muito imperfeitos, mas não é impossível, não é? Daí, eu vou agora falar para vocês o segundo trecho doutrinário que veio na minha cabeça. Ele é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto, meus irmãos, um se compraz em seu horizonte limitado, não é? Quer permanecer naquela viciação, né? O outro que compreende alguma coisa melhor, e essa compreensão vem com esses nossos
insignificantes esforços, como acabamos de falar, ele se esforça por desprender-se, né, dessas viciações e sempre o consegue quando tem firme a vontade. A orientação do esforço insignificante para domar as nossas más inclinações é abrangente a todos os homens, independente do ramo religioso que siga, ou mesmo se não pratica nenhuma religião, não é? Há pessoas que não praticam religião e têm um comportamento mais cristão do que muitos que estamos nos dizendo cristãos, mas ainda não conseguimos cumprir. Fala, querido Paulinho. Oi, Norma. Queria só citar, já que você falou de moral aí agora, né? Uhum. O Mário Sérgio Cortella, Uhum. um filósofo atual, né? Quando perguntado numa entrevista, né, sobre o que era moral, ele disse: conjunto de princípios e ações, e se baseia em três ações, três palavras: querer, poder e fazer. Quando eu quero, mas não devo; quando eu devo, mas não posso. E aí ele ia definindo o que era, né? Não tem o texto completo, né? E quando eu posso, mas não devo. Então a gente tem que sempre estar se perguntando, fazendo essas perguntas para ver se a gente está agindo nessa direção aí desse esforço da vontade que você comentou. Muito bom, excelente exemplo que você trouxe, Paulinho, porque nós sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, ela nos sinaliza sempre, nós é que somos teimosos. Quando ainda somos muito viciosos, né? A gente, e a gente insiste em fazer o equívoco, né? O nosso orgulho pode tentar uma justificativa, né? Ah, não é bem assim, não. Eu me esforço, mas eu não consigo. Sejamos honestos, né? A nossa mente tem a inteligência, ela sabe que determinadas inclinações não são benéficas para nós, mas o nosso coração, esse ainda busca aquela inclinação, ainda gosta do vício, do orgulho, do sexo, da bebida, da comida exagerada, de uma paixão desenfreada. Nós ainda não sentimos, não é? A vontade daquele prazer momentâneo, efêmero, mas que ainda buscamos aqui na Terra. A gente ainda não consegue se imiscuir dele. Não é? Quando nos conscientizamos que o esforço no hoje trará para nós no amanhã alegria e felicidade real, aí somos impulsionados para a frente e fazemos um esforço antes considerado por nós tão difícil, né? No dia a dia, nós vamos nos esforçando e no estudo e a exemplificação diária da moral evangélica é a luz que passa a irradiar de nós em nossos pensamentos, palavras e atitudes. E assim, por nossa vontade firme, vai se dissipando as trevas das nossas más inclinações. E assim, transformamos as nossas paixões em forças de paz, se caminharmos com Jesus à luz do seu Evangelho. Muita paz, meus queridos irmãos. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso querido Sérgio, para que ele possa dar continuidade ao estudo da tarde de hoje. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, um prazer renovado, todo
o sábado para nós podermos falar, conversar sobre as questões do Livro dos Espíritos que elucidam tantas dúvidas nossas. Como a Norma falou, eu vou pouquíssimo acrescentar. Na verdade, eu vou dizer a mesma coisa que a Norma, né, só que com outras palavras, mas não fugindo da belíssima apresentação dela, que cobriu todas as possibilidades de entendimento. Digo isso com a maior tranquilidade, e vocês vão perceber, sobre as paixões, né? Vou abordar de um ângulo, mas não é de outro ângulo. É de um ângulo de exemplos e questões totalmente voltados e baseados naquilo que a Norma trouxe hoje. A questão 910, que é a minha primeira questão a conversar, na minha versão aqui, a pergunta é a seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Aí eu vou recorrer à questão 907. O princípio das paixões sendo natural, ele não é mau, nem ele é ruim. Ele não é bom nem é mau, ele é neutro. A pergunta foi: o princípio das paixões sendo natural é mau em si mesmo? A resposta: não. Se ele não é mau em si mesmo, o princípio, é porque ele é neutro. É a utilização da paixão. E ele completa. As paixões podem conduzir o homem a grandes coisas. Então, de que paixão estão os espíritos falando para que nós precisamos de uma ajuda eficaz para superar? Se o princípio em si não é bom nem ruim, ele é neutro e ele pode ser muito bem aproveitado. E aí nós vamos recorrer à sabedoria dos gregos, tantas e tantas vezes citada aqui pela Norma na noite de hoje. Os gregos diziam que os deuses não perdoavam a híbris. Híbris é o excesso. Por isso que, na cultura grega, de 400, 500, 600 anos antes de Cristo, havia o conceito da justa medida. Então, isso vai ao encontro de que a questão das paixões, né, elas estão aí para o homem no mundo em que nós vivemos, no estágio em que nós estamos. A questão da paixão é quando ela se torna um excesso, uma híbris. É desta paixão, para que não haja, então, um conflito na fala dos amigos espirituais, que a questão 910 está tratando. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Responde: se orar a Deus e ao seu bom gênio. Eu até perguntaria na edição de vocês como é que está a tradução de seu bom gênio, que é orar a Deus e a quem? 910. É a resposta: se orar a Deus e ao seu bom gênio. Aqui está ser o pedir a Deus e ao seu bom gênio. E ao seu bom gênio. Tá. O que é o bom gênio? Eu não gosto de fazer pergunta para o pessoal, não, mas hoje eu vou interagir. O que é o bom gênio? Espírito guardião. O espírito guardião. Foi aquilo que me veio à cabeça. Então, se eu pedir ao meu espírito guardião e orar a Deus e pedir ao
meu espírito guardião, com sinceridade, os bons espíritos, eles virão certamente em meu auxílio, porque essa é a sua missão. Missão de quê? De auxiliar. Perfeito. Mas vamos lá. Você acha que eu, usando, no princípio era o verbo, a fala, a escrita, a maneira de nós nos comunicarmos, ela é fundamental na evolução do ser humano. Eu digo a você, para um sujeito ser médico sem fronteira, logo do lado do polo mais puro possível, para um sujeito ser médico sem fronteira, ele precisa ter paixão pelo trabalho? Sim. Precisa ter paixão pelo trabalho. Claro que ele precisa ter paixão pelo trabalho. Claro. Agora, se ele, médico sem fronteira, com a paixão pelo trabalho, ele estiver ali naquele lugar, por exemplo, fugindo, por exemplo, da sua vida na cidade, ele tem aquela paixão pelo trabalho, ele quer cobrir ali aquela sua vida na cidade, uma desilusão amorosa, é possível alguém procurar um médico sem fronteira, sendo um médico, tendo bom coração e tudo através de uma desilusão? É possível. É um exemplo que eu estou dando. Ele vai para os Médicos Sem Fronteira e se dedica única e exclusivamente àquele trabalho. Ele pode estar cometendo um excesso. Sabe por quê? Porque ele pode passar 24 horas, 36 horas numa abnegação. Tem lá abnegar-se lá atrás, mais na frente, mas numa entrega que pode ser prejudicial. Vocês acham que uma pessoa pode trabalhar 24 horas por dia, todos os dias na Ramatiz? Alguma coisa está faltando. Ele tem que cuidar da casa dele. É o primeiro ponto. Tem que sair de casa. Não adianta cuidar dos outros se não está cuidando de si e dos seus. Então, é claro que eu preciso da paixão pelo meu trabalho para ser um médico sem fronteira, por exemplo. Eu não posso me apaixonar por uma pessoa. Não precisa levantar o braço correndo, não, tá? Mas qual de vocês que já se apaixonou? Não precisa levantar o braço, não. Na verdade, eu ia perguntar, quem não se apaixonou? A Maria não se apaixonou. Maria Ângela Costa e Souza não se apaixonou. Eu tinha uma paciente, né? É um recorte, não nada antiético, e ela não colocava, eu vou deixar você falar, tá, Maria? Eu tinha uma paciente e ela não colocava paixão nas coisas. Ela não, e na parte afetiva, amorosa, que é o segundo ponto que eu vou tratar aqui, ela não tinha se apaixonado. Um dia, eu perguntei, eu disse a ela, você se apaixonou? Ela é apaixonada, a Maria Ângela, claro. Eu perguntei para a minha paciente, você se apaixonou? Ela disse assim, se eu me apaixonei, parou para pensar. Eu disse, você não se apaixonou. Quem se apaixonou sabe o que é isso. Quem se apaixonou por uma outra pessoa ficou bobo, ficou cego, não raciocinou direito, não é? Mudou a linguagem. Pode ser que a sua namorada ou a sua paixão se chame Duda, mas, de repente, você esquece a língua portuguesa e chama ela de Dudu, Momô. A gente já começa assim, a gente vem nessa maneira. Então, paixão pelo outro. Claro que a gente pode se apaixonar. Agora, onde está, por exemplo, o excesso? É quando eu me apaixono pelo outro e o outro se desapaixona por mim e eu não entendo isso. E aí eu quero aprisioná-lo. Por exemplo, por vidas e vidas, como os íncubos e súcubos. Mas quando eu amo uma pessoa, estou apaixonada por ela, ainda não foi amor. Lembrem-se da Rita Lee, paixão, fazendo um ajuste no verso dela. Paixão é rock pesado.
amor é bossa nova. Então, naquele momento de paixão, eu tenho que abnegar-me, que é a questão 912, que eu já estou dando spoiler. Eu tenho que renunciar. É neste momento da renúncia que eu não ultrapasso o limite da paixão da híbris, de querer reter o outro mesmo no sofrimento, mesmo no desamor ou o decréscimo da paixão, ou a perda da paixão do outro. Mas neste mundo eu me apaixono? Sim. Os gregos, mais uma vez, eles não... Pensa bem no seguinte, pessoal, é engraçado, mas já pensaram? Eles dão um arco e uma flecha e asas para uma criança, porque Eros é uma criança, né? Colocado com a criança. E diz assim, pode atirar onde você quiser. Você acha que vai dar ruim? Claro que vai dar ruim. Então, quando a paixão, quando a seta da paixão atravessa o nosso coração, não há nome a ser dado. É uma coisa a ser sentida. É neste sentido que eu estou dizendo, trazendo outro exemplo de linha da questão da paixão, tentando mostrar que a questão 907 está perfeita, ela é neutra. É só eu não ultrapassar os limites daquilo que a Norminha falou o tempo todo, que é o excesso. Tá certo? Eu tenho paixão por futebol, sabe? Eu tenho paixão por futebol, adoro futebol. Outro dia, eu ia perdendo o trabalho espiritual à noite, porque eu estava vendo Brasil e Espanha. E o Brasil conseguiu empatar, e eu achando mais 2 minutinhos, eu saio para o trabalho, mais 3 minutinhos. Ou seja, eu fui tomado pelo excesso, pela híbris, né? Podia ter raciocinado, mas na paixão a gente não raciocina, ainda bem que eu raciocinei, na verdade, o mundo espiritual me deu um pontapé na bunda e eu fui andando. Que foi o tal do olhar e vigiar, né? Porque aí eu digo, eu vejo o videotape depois. Mas eu estou mostrando que a paixão, ela existe. A questão é a justa medida, é a híbris. Agora, veja só, está lá escrito numa das respostas que a Norminha colocou, e eu anotei. A paixão é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. É muito importante, e eu quero trazer aqui um conceito para vocês, que é o seguinte, o exagero, olha que coisa interessante, provavelmente vocês já pensaram nisso, mas se não, é interessante. Aquele que come demais e chega numa obesidade mórbida, que está prejudicando a sua saúde, ele é exagerado, não é? E a anoréxica? Também. Pode ser uma doença. Não, eu sei. Isso é um transtorno. Eu não estou colocando que não é um transtorno. Eu estou colocando para você o que é o excesso. Sim. O Lacan, que era um psicanalista francês, ele dizia assim, a anoréxica, ela se excede no não comer. Não, a questão mas o que eu quero frisar é o seguinte, é o excesso. Então, por exemplo, é o excesso para um lado e o excesso do outro. Por exemplo, o excesso do não fazer. O não fazer é excesso também. Comer demais, não como demais, aliás, não como nada, também está se excedendo. No quê? Naquilo que os gregos chamavam de justa medida. Entenderam? O conceito que eu estou querendo trazer? Mais uma questão, 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja importante para as superar? Resposta. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência da sua própria inferioridade.
aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Vamos a um exemplo pueril, vamos simplificar, né? Não dizendo que a resposta não esteja clara, mas eu quero dar um exemplo. Você já conheceu uma pessoa que diz assim, eu não tenho forças para fazer dieta? Não, pois é. É o direcionamento, é o sentimento, é do eu quero para o fazer. É o exercício da vontade. Porque aquele que não consegue fazer dieta, ele chega de noite, ele tem forças para levantar-se do sofá, ele tem forças para ir na geladeira, ele tem forças para cortar a torta de chocolate deliciosa, ele tem forças para voltar e tem forças para comer a torta toda e repetir. Não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo que não é um não ter forças. É um direcionamento. Porque quando eu não estou... Também, por favor, não considerem, por exemplo, um transtorno de humor como a depressão. É outra coisa. Eu estou dizendo no contexto geral. Embora até este sujeito que esteja comendo demais, ele tenha suas razões e esteja preenchendo um vazio e fazendo compensações. Mas eu estou mostrando que ele tem forças para ir buscar uma satisfação, mesmo que ela seja provisória, imediata. É uma questão de direcionamento daquilo que eu quero fazer. Eu estava cheio de forças para ver o jogo Brasil e Espanha, e sem forças para ir para o trabalho espiritual, até que houve uma inversão no direcionamento do meu desejo. Aí eu desci, tomei o táxi, cheguei lá e fui fazer o trabalho espiritual. E para finalizar, é bem na hora hoje, que bom, hein? Mas a Norminha abriu toda a floresta, eu só vim atrás. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância das naturezas corpóreas, ou da natureza corpórea? Aonde? Na paixão, no seu excesso, por exemplo. Qual é o meio? Abnegar-se. Um dos melhores, para mim, o melhor sinônimo de abnegar é renunciar. Então, eu preciso fazer uma renúncia. Renúncia àquele desejo que me toma, aquela vontade de seguir por um caminho quando eu começo a perceber que o caminho é outro. Então, é preciso também que nós nos lembremos o seguinte, uma frase do Dr. Jorge Andréa, sempre inesquecível: nós só conseguimos mudar aquilo que nós sabemos. Se nós não sabemos de nós e das nossas paixões e das nossas dificuldades, nós não mudaremos. Como é que nós vamos mudar? Como é que nós vamos fazer uma reforma? A reforma, lembro isso, você vai fazer uma reforma da sua casa. Você vai ver se a sua fiação está adequada, se a sua tubulação de gás está adequada, se a rede hidráulica está adequada, se o piso precisa ser trocado. Aí você vai reformar o quê? Aquilo que você sabe que precisa reformar. Se você não sabe como está a tubulação, se você acha que ela está boa, se você acha que a fiação é moderna, está perfeita, você não vai mexer. Por quê? Porque você acha que aquilo está bom. Se eu acho que eu estou bem na parada, naquele meu caminho, eu não vou mexer, mesmo que esteja equivocado. Eu só mexerei quando eu me der conta disso. E aí eu renuncio àquele caminho, indo pelo outro caminho, que muitas vezes, aparentemente, é muito mais doloroso, muito mais complicado, mas que é o caminho que eu preciso seguir. É isso, meus amigos. Obrigado pela atenção. Maria Ângela, muito obrigado pela sua delicadeza. Obrigada a você. E cooperação. Obrigada. Pois é. Oi, Paulo. Tudo bom, meu querido? De uma certa maneira, não existe no imaginário das pessoas a questão de que a paixão é uma coisa menor do que o amor.
a coisa Essa- mais humana, faz sentido? Faz todo sentido. Todo sentido faz. Tanto que os gregos escalonavam. Eles chamavam a paixão, né, para o amor, eles tinham 4 nomes. Um agora eu me esqueci. Mas os 3 que todo mundo conhece seria o amor eros, que é a paixão, né, vindo de eros. O amor tem o amor ágape, que é o maior de todos. Filos? Filos. Obrigado, Paulinho. O amor filos, que é o amor fraternal, o amor que a gente tem pelos pais, o amor que os pais têm por nós, os irmãos, os amigos, que é um outro amor, mas é uma outra faceta. E mais lá em cima, o amor ágape, que eu sempre cito, não precisa nem chegar ao Senhor Jesus, que foi a perfeição. São Francisco São Francisco de Assis experimentou isso, né? O amor pelo irmão Sol, irmã Lua, o irmão Peixe, a natureza. Francisco de Assis, ele percebeu a teia quântica, a teia cósmica, estarmos em Deus, né? E ele percebeu que sem aquilo não havia equilíbrio e que tudo era uma criação e tudo fazia sentido. Então, os gregos usavam esse escalonamento. Você tem razão.